Pessoal, dúvida da semana aí, página 85, questão 3. Tangente de alfa, dado que tangente de alfa é menos 2 e π sobre 2 é menor que alfa e menor que π, calcule seno e cosseno de alfa. Então, foi dado para vocês a tangente, foi dado para vocês em qual quadrante está. Está no segundo quadrante. Você precisa calcular o seno e o cosseno, ok? De acordo, então, com o enunciado, tangente de alfa é igual a menos 2. Por definição, tangente é o mesmo que seno sobre o cosseno, que é menos 2, ok? Multiplicando em forma de cruz, então, você tem que seno de alfa é igual a menos 2 cosseno de alfa. E porque é essa informação que você vai jogar lá na relação fundamental, ok? Então, pela relação fundamental, nós sabemos que seno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa, isso é igual a 1. Agora eu vou substituir o valor do seno, porque foi dado o valor do seno, né? O seno aqui vale menos 2 cosseno quadrado, ok? Então, seno é igual a menos 2 cosseno, então eu tenho que elevar ao quadrado. Mais cosseno quadrado de alfa, isso é igual a 1. Menos 2 ao quadrado é 4. Cosseno ao quadrado é cosseno quadrado, mais cosseno quadrado de alfa, isso é igual a 1. Então, 5 cosseno quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno de alfa é igual a raiz de 1/5. Raiz de 1 é 1, mais raiz de 5 eu deixo, mas eu tenho que racionalizar, ok? Feito isso, cosseno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 5. E aí você vai pensar, lá no segundo quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? Negativo, ok? Então, com isso, a gente termina a primeira parte da questão. Tranquilo? Beleza. Agora, vamos encontrar o valor do seno. Pode substituir esse valor lá na relação fundamental de novo, mas está muito mais prático substituir aqui no início. Então, ficou assim. Seno de alfa é igual a menos 2 cosseno de alfa. Só que o cosseno a gente já calculou, tá, pessoal? É menos raiz de 5 sobre 5. Seno de alfa é igual a menos com menos, mais 2 raiz de 5 sobre 5. E aqui o sinal já está finalizado, tá? Não precisa mais você se questionar sobre o sinal, porque o sinal do seno no segundo quadrante é positivo, ok? Correção da atividade online 8. Se cosseno de x é igual a menos 12 sobre 13 e π é menor do que x, menor que 3π sobre 2, então é correto afirmar que tangente de x é... Pessoal, foi dado o valor de cosseno nessa questão e foi dado também o valor que quadrante, tá? O quadrante que a tangente está. Está entre 180 e 270, então está lá no terceiro quadrante. Então já é garantido que essa tangente no terceiro quadrante ela é positiva. Para achar essa tangente, eu preciso achar o seno, tá? Que é, por definição, tangente de x é igual a seno sobre cosseno. E nesse estado aqui que a gente está, a gente não tem o valor do seno. A gente tem o cosseno, mas não tem o valor do seno. Então, o que resta fazer é usar a relação fundamental. Então, vai ficar assim. Seno quadrado de x é igual a 1 menos cosseno quadrado de x. Seno quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno, que é menos 12 sobre 13 ao quadrado. Seno quadrado de x é igual a 1 menos 144 sobre 169. Pessoal, eu já fiz o jogo de sinal que é positivo, e positivo com negativo fica negativo. Seno quadrado de x é igual, vou tirar o MMC aqui, então 169 dividido por 1, 169 vezes 1, 169. 169 dividido por 169 dá 1, vezes 144, 144. Então, seno de x é igual a raiz de 169 menos 144 dá 25. E raiz de 169 vai dar 13 aqui. Então, seno de x é igual a 5
sobre 13. Então, chegamos no valor do seno esperado. Agora, a gente tem que testar o seguinte, o sinal desse seno, tá? Esse seno está lá no terceiro quadrante, então esse seno ele deve ser negativo, ok? E por fim, vamos calcular a tangente. A tangente é o valor do seno, que é 5 sobre 13, negativo, dividido pelo valor do cosseno, que no enunciado foi dado como 12 sobre 13 negativo. Divisão de fração, nós escrevemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Corto 13 com 13, logo eu chego à conclusão que tangente de x é igual a 5 sobre 12. E menos com menos, pessoal, é mais. Então, pela expressão, a gente já sabe que a tangente é negativa e também pelo quadrante, que a tangente é positiva e pelo quadrante, né? Porque se a tangente está lá no terceiro quadrante, essa tangente ela deve ser positiva. Então, a opção que eu tenho que marcar é essa daqui, ó, é a opção 4, ok? Então, tá aqui a resolução completa para vocês.